Bom dia, quarto ano, como vocês estão, né, galera? Deixa eu me afastar mais. Então, a gente vai dar continuidade ao assunto que já estamos vendo, né? E esse assunto está na página 28, ok? Hoje eu também vou tratar só dele, só desse título, tá? Eu não vou levá-lo muito adiante, porque só temos uma aula. E aí, para não ficar, digamos, não ficar muito assunto, muita informação juntas, então por hoje vai ficar só este, tá certo? Bom, o título é Povos Indígenas e a relação deles com a natureza. Esse assunto está na página 28. Na última nós tínhamos visto destruição da fauna e da flora, né? E os motivos. E agora vamos ver justamente esse outro título, esse outro tema, que diz Povos Indígenas e a relação deles com a natureza. Eu tenho algumas imagens que eu provavelmente utilizarei no presencial, e assim, usando no presencial, eu vou colocar para vocês, para que vocês vejam o colorido, a diversidade indígena, né? E também, desde já saibam, quando a gente fala em povos indígenas, a gente acha que é um tipo só. Não. Povos indígenas, eles têm diversas etnias dentro desse mundo, digamos assim, tá? Então, eles têm várias, vamos dizer, pseudônimos. Talvez eu acho que essa seja a palavra. Então, existem diversas aldeias e aldeias com diferentes etnias dentro mesmo dos povos indígenas, ok? Então, vocês não achem que quando se fala em povos indígenas, a gente está falando de um único tipo. Não. Eles têm suas comunidades e são comunidades diferenciadas e espalhadas por todo o nosso Brasil, ok? E com isso, possui também, dentro desse contexto, culturas, religiosidades diferenciadas, se for o caso, a fala, o linguajar também se diferenciam de uma aldeia para outra, entendam, tá? Então não achem que povos indígenas é um único povo. Só existe um tipo único de índio e acabou. Não, não é bem assim. Voltando para cá, no texto fala o seguinte: os povos indígenas que vivem em meio à floresta exploram os recursos da natureza sem causar grandes danos ao meio ambiente. Isso é uma verdade, né? A gente sabe que para tudo que nós utilizamos, desde os produtos mais simples aos mais tecnológicos, foram retirados da natureza para sua fabricação, né? Porém, os nossos queridos índios, nossos irmãos indígenas, sim, eles precisam também fazer uso. E esse uso de matéria-prima que eles vão precisar não serão, digamos assim, não serão utilizados de má fé, né? Não serão utilizados para que haja um desgaste natural sem que a própria natureza não se reponha. Não acontece isso. Existe sim a utilização, porque eles precisam, muitos estão adentrados mesmo na floresta, outros acabam não se desvinculando, mas muitos acabam saindo do convívio da aldeia para construir suas famílias e acham e buscam isso na cidade, se constituindo de forma educacional, de forma a ter carros, casas, como qualquer pessoa, porque existem índios que possuem, sem problema nenhum, tá? Mas, dentro da essência indígena, existe justamente isso. É usar sem prejudicar. Usar só o que é necessário. Diferentemente de nós, que utilizamos a natureza, gastamos a natureza e ela não tem tempo suficiente de se renovar para que a gente possa reutilizá-la novamente.
O que acontece muito é os desgastes naturais e acabamos tendo muitos problemas de extinção de animais, extinção de algumas espécies de plantas e como a água mesmo, que é um elemento que não há substitutos, e a água corre riscos de ter sua finitude, não é isto? Enfim, do modo geral, ao caçar, pescar e realizar a coleta de frutas e raízes, entre outras atividades próprias de sua cultura, os indígenas costumam retirar da natureza apenas a quantidade de recursos naturais e suficientes para viver, sem explorar além do necessário. Isso é a essência dos povos tradicionais. Isso a gente pode dizer que são os extrativistas, os quilombolas, os povos indígenas. São situações diferenciadas da situação em que o homem capitalista, né, capitalista, diga assim, que realmente consome, ele utiliza até o que não precisa, né? A gente sabe quantas vezes de repente você quis um brinquedo que não era tão necessário, ou foi comprado algo a mais, sabe? Então, esses algo a mais que a gente acaba comprando sem tanta necessidade, acaba saindo não só do bolso, mas acaba saindo também recursos naturais das florestas, sabe? E a intenção é essa mesmo, é que o homem, nós, seres humanos, possa consumir sem dó e sem piedade, porque a indústria, os empresários vivem disso, né? A busca de fazer com que haja sempre produtos novos, diferenciados, que sempre alavanque. Então, o ser humano sempre vai estar buscando por coisas que não tem, ou se tem, quer mais, quer repor. Enfim, isso é uma busca incansável do ser humano, né? Porém, os indígenas, desde sua fase antes mesmo da colonização e até os dias atuais, sempre tiveram e têm consigo essa mente de preservar o que tem, não destruir. Utilizar, sim, mas respeitando o tempo vamos dizer assim, de regeneração das florestas. Seja de um animal que ele precise como caça, ou seja de uma planta que sirva como uma planta medicinal, essa planta será retirada, mas será retirada para aquela situação, para aquele momento. Ela não vai ser retirada de forma que ela acabe e possa demorar mais tempo para poder se regenerar e tê-la novamente. Entendido? Por isso que os índios têm esse lado muito bonito. Esse lado muito bonito que vocês vão ver na imagem. E eu sei que mesmo sem mostrar essas imagens, vocês já têm conhecimento da imagem, da figura indígena, né? O rosto pintado, as belezas que são belezas naturais, os apetrechos que são retirados da natureza, como sementes, porém feitos e não destruídos. Ali vão permanecer por muito e muito tempo, entendido? Aí diz assim, essa relação entre os povos indígenas e a natureza respeita o tempo necessário para que os recursos naturais se recomponham. É essencial. O homem, né, o homem, digo nós aqui, não excluindo de forma nenhuma os nossos irmãos indígenas, porque são nossos irmãos, eles são sim, mas nós como seres humanos sempre estamos incansavelmente buscando sempre algo. Um carro novo, papai já tem um carro novo, mas se surgir um outro melhor e ele tiver possibilidades, ele vai comprar, vai. É uma questão de possibilidades financeiras. Muitas vezes tem pessoas que têm realmente esse pensamento. Não, eu não vou, não posso, não quero, não é o momento, enfim. Existe sim. E existe as pessoas que são mais consumistas, que realmente não pensam muito como veio, de onde veio, para onde vai. Apenas fazem esse consumo exacerbado, sem refletir
que a natureza, ela precisa de nós, mas nós precisamos muito mais dela, porque sem ela nós não conseguimos viver, ok? E, enfim, aí nós temos aqui a imagem, né? A imagem de um indígena fazendo a caça, né? Onde é que nós aqui vamos fazer caça de animais para poder fazer a nossa alimentação? No muito a gente consegue plantar, fazer algumas pequenas hortas, né? Que aí vem coentrinho, cebolinha. Às vezes tem os senhores e senhoras com mais idades, que já estão há muito tempo sempre fazendo roçado, né? Então planta, eu acho que vovô, vovó ou uma tia sua, alguém possa ainda continuar fazendo essas atividades, porque gostam e porque gostam de sentir o prazer de tirar dali, colher, comer. Então, isso existe. Mas, lembrando sempre, o ser humano precisa... a gente acha que os indígenas, algumas pessoas acham que os indígenas são tolos, burros, né? Tem esse pensamento, tolos, burros, perdão da palavra idiotas, pelo contrário. Eles têm mais o que nos ensinar do que nós a eles, porque eles preservam o bem mais precioso que nós temos, que é a natureza. E como eu disse, sem ela a gente não vive. E se vive, vive mal, porque hoje nós estamos vivendo, volto a dizer, eu sempre coloco sempre isso, mas se hoje nós estamos vivendo uma pandemia, as consequências é justamente pelo mau uso da natureza, né? O desgaste dela e trazendo para a nossa vida uma doença em que nós indiretamente a procuramos. Bom, meus amores, essa é a atividade do momento, ou melhor, perdão, essa é a aula do momento, a explicação desse conteúdo que é bastante simples. Eu vim mais para ressaltar, até porque nós vivenciamos a semana passada, o início dessa, agora não estou lembrada, a comemoração do Dia do Índio. É uma data muito bonita, é uma data bastante afetiva, vamos assim dizer, porém não tão valorizada. Mas é isso. Daqui a pouco vai estar chegando atividade para vocês, tá certo? Sobre esse assunto mesmo. Eu farei a atividade e envio para vocês pela imagem, ou melhor, fotografado. Coloco no quadro e envio para todos, tudo bem? Se guardem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.